Daniel Exel é policial civil e professor da Academia de Polícia nas áreas de crime cibernético. Que tipo de comportamento de quem tem um perfil numa rede social, quem usa a rede social, é o que mais facilita a proliferação do crime cibernético? Principalmente a abertura de informações e informações de caráter pessoal que têm sido divulgadas em suas postagens. Os usuários, em geral, não têm tomado as devidas precauções na utilização dessas redes, seja postando fotos de familiares, fotos de carros, inclusive contendo placas de veículos, fazendo check-ins. O que seria um check-in? Postagem da última localização de onde é que se encontrava, em academias. Nós pudemos observar, inclusive no último caso de sequestro, que o criminoso utilizou-se das redes sociais para fazer o levantamento de onde é que se encontrava a vítima. Quando a gente utiliza redes sociais, a gente precisa estar ciente do que toda informação postada na internet, ela é postada para o mundo. Tá? Todas as pessoas com acesso à internet vão ter acesso a essa informação, a não ser que essas postagens sejam pré-definidas e postadas somente para um grupo de pessoas. Se forem fotos pertinentes ao trabalho, postem somente aos seus amigos de trabalho. Se forem pertinentes aos seus familiares, somente aos melhores amigos e familiares. Você atuou em alguns casos que envolviam a pedofilia e o uso de redes e computadores. Por que os crimes envolvendo a pedofilia têm se utilizado muito das redes sociais e da rede de computadores? O pedófilo hoje tem se utilizado muito da rede Facebook, seja o Twitter, ou redes sociais em geral, pelo motivo que existem diversas crianças inseridas nessas redes. Os pais dessas crianças, muitas vezes, não acompanham o que essa criança anda fazendo na rede social. Ela dá um presente para essa criança, tá? E não faz o correto acompanhamento das postagens que essa criança está postando, o que ela anda recebendo nas suas caixas de e-mail. Então, eu recomendo que os pais eles deem a devida atenção após a compra de um equipamento eletrônico como um laptop ou um desktop, até mesmo smartphones. Qual é o modo de operação do pedófilo na rede? Primeiramente, o pedófilo ele não vai criar um perfil em rede social de um adulto. Ele vai se passar por uma criança. Normalmente ele vai entrar em contato com a criança com alguma afinidade que a criança tenha. Uma curtida em um grupo musical, após uma curtida em algum personagem lúdico que essa criança gosta, e ela vai começando a trocar informações, até mesmo ao ponto de chegar na parte da sexualidade. E aí vai entrar o caso de crime. Como os pais podem acompanhar os filhos nas redes sociais, de maneira a saber se ele não está falando com algum pedófilo disfarçado? Eu recomendo aos pais que tenham um controle, sim, da conta dos seus filhos, através do quê? Basta adicionar à sua rede de contatos somente amigos que realmente tenham contato pessoal, de forma real. Tá? Não adicione todo tipo de usuário ou qualquer usuário em sua lista de contatos. As pessoas hoje têm muita facilidade em comprar um computador, smartphone ou se conectar com a internet, mas elas não se preocupam em saber o básico da navegação ou mesmo desses sistemas operacionais. Isso também facilita na hora da gente cair numa armadilha? Hoje é comum as pessoas comprarem computadores, porém não são incluídas digitalmente esses usuários. Eu recomendo primeiramente estudar o básico de internet, o básico, o que é um crime cibernético, como é que pode ser evitado. Tá? Não basta a gente comprar um computador hoje em uma loja de departamento, contratar um provedor de serviço e sair navegando na internet. A internet, sim, existem muitos riscos, e o usuário de internet ele tem que estar capacitado a trabalhar hoje no meio digital. O Ministério Público de Santa Catarina lançou em julho o projeto MPSC em Rede. A atuação nas redes sociais está sendo ampliada. Além dos blogs das promotorias, do YouTube e do Twitter, o Ministério Público passou a atuar no Facebook, no Google Plus e no SlideShare. A atuação nas redes sociais é parte do planejamento estratégico do MPSC e surgiu da constatação de que o Ministério Público é pouco conhecido. Uma pesquisa de opinião concluiu que menos de 10% da população realmente sabe o que faz o Ministério Público.
Ingressar nas redes sociais traz oportunidades e também riscos para uma organização. O coordenador de segurança institucional do MPSC, Sidney Eloy Dalabrida, fala sobre isso agora. Como o Ministério Público se preparou para atuar mais intensivamente nas redes sociais? O Ministério Público, na verdade, teve toda uma preocupação com o planejamento. O Ministério Público não podia se lançar no ambiente virtual sem um cuidadoso planejamento. Porque, na verdade, a comunicação em rede, esse projeto de comunicação em rede, não depende unicamente de tecnologia. Na verdade, ele exige a criação de um ambiente propício para a inovação, né? Daí a necessidade de um planejamento estratégico, da definição de um plano de metas, de plano em nível tático, nível operacional, e também a necessidade de um período de maturação onde há o gerenciamento, o monitoramento dos riscos que essa atuação envolve. Quais as oportunidades que o Ministério Público vislumbrou a ingressar nesse ambiente de forma mais ativa, já que há uma preocupação com os riscos também? Então as oportunidades têm que valer mais a pena. Bom, na verdade há um mundo de possibilidades, né, que são oferecidas no ambiente virtual com essa comunicação em rede. Por exemplo, a web nos proporciona ferramentas para dar maior transparência à atuação do Ministério Público, né, principalmente na sua ação de promover a justiça. Facilita a comunicação com o destinatário da sua missão constitucional. Favorece o acesso a essa mesma informação, né, e faz uma aproximação, ou leva uma aproximação da instituição até o cidadão, na medida em que a comunicação aí se dá sem intermediários, de modo direto. Então há um universo de oportunidades que o Ministério Público pode aproveitar. E disso que o grande desafio talvez seja justamente você conciliar, né, a possibilidade de absorver essas possibilidades, reduzindo ao mínimo a possibilidade de riscos, de intrusões, de vulnerabilidades. A atuação nas redes sociais é irreversível para qualquer organização pública? Não tenho dúvida que é um caminho sem volta, né? Na medida em que um dos objetivos estratégicos do Ministério Público definido pela instituição é a aproximação da instituição com o cidadão, não se pode mais pensar no Ministério Público, que é uma instituição que se alimenta das demandas sociais, né, ficar fora desse espaço. Isso ia criar um isolamento e ia gerar como consequência um enfraquecimento da instituição, porque, na verdade, esses canais são exatamente as principais ferramentas onde há comunicação dos indivíduos, dos movimentos sociais, da sociedade. O Ministério Público não pode ficar alheio a si. E para uma organização como o Ministério Público, que atua no ambiente da justiça, há algum desafio específico? Na verdade, eu acho que o grande desafio é você poder aproveitar ao máximo as funcionalidades desse sistema, tornando o acesso à justiça cada vez mais fácil, né? Democratizando esse acesso à justiça. Eu acho que isso que promove a comunicação em rede. E eu vejo que aí o nosso grande desafio, volto a insistir, é justamente a necessidade da gente absorver o máximo dessas funcionalidades sem vulnerabilizar aquilo que é caro também ao sistema judicial, que é a segurança jurídica.